Obrigado, Adivaldo, por essa música. E é maravilhoso como Deus dirige todas as coisas, que realmente eu não pedi essa música. Ele falou que tinha uma música para cantar, domingo se podia cantar. E depois, quando eu ouvi no ensaio, eu falei, parece como que Deus dirige todas as coisas para que a música também combine com a mensagem que queremos nessa noite estar juntos estudando, seguindo com nossa sequência do livro de Filipenses. E para iniciar, gostaria de perguntar se vocês sabem quem falou essa frase. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quem foi? Oi? João Batista, muito bem, João Batista. Ele falou isso aos seus discípulos quando eles chegaram até João Batista e dizendo que havia um tal Jesus, que muitas pessoas chegavam até ele e que Jesus batizava também, como João fazia. E eles ficaram, parece que os discípulos de João Batista ficaram indignados com isso e falaram, mas como isso pode acontecer? E ali então João Batista diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. João está alegre, ou fica alegre, porque ele sabia que a missão que Deus tinha encomendado para ele estava se cumprindo com a vinda de Jesus Cristo. Deus tinha deixado bem claro para João Batista qual era a sua missão, o propósito da sua existência, pela qual ele veio a ser o último, talvez, dos profetas. E ele, João Batista, sabia que ele tinha que vir a preparar o caminho para aquele que haveria de mudar a história da humanidade, Jesus Cristo. E João sabia muito bem qual era a sua missão. E quando ele ouve o que Jesus estava começando a fazer no início de seu ministério, João fica feliz porque diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista entendeu com essa frase, ele está como que fazendo igualmente aquele apresentador que introduz ao autor principal no centro do palco e ele fica atrás das cortinas, deixando que todas as luzes e toda a atenção vá para Jesus. Isso é o que nós como cristãos temos que fazer em nossa vida. Todas as luzes, todas as atenções, toda a honra e toda a glória deve ser dada somente, unicamente e exclusivamente a Jesus. Nossa tarefa é fazer destacar a Jesus. A nossa tarefa é que o nome de Jesus seja exaltado. Nós somos o centro das atenções. Jesus é o centro das atenções. No nosso texto, nós estamos estudando o livro de Filipenses. Gostaria que vocês abram sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E vamos estudar os primeiros 11 versículos nesta noite. Os primeiros 11 versículos. E vamos, quando eu li esse texto, parece que os olhos foram direto, não para o início, sino para o fim. E vamos estudar de trás para frente esse texto. Porque parece que todo o texto, esse início desse capítulo, todo esse capítulo 2, vai destacado para os versículos 10 e 11 de Filipenses capítulo 2. Versículos 10 e 11 que diz, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui parece que percebemos que a intenção, o alvo, o desígnio de Deus é que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ali encontramos o propósito, o desejo, o alvo, o sonho de Deus. Jesus é a razão da nossa existência. Jesus é o centro. Nada nem ninguém substitui
o lugar proeminente de Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo o que fazemos. Jesus é o cerne, Jesus é a peça fundamental. Jesus é o começo, Jesus é o meio e Jesus é o fim. Jesus, somente Jesus. A existência de todo o universo, a criação, junto com a humanidade, deve destacar e deve exaltar unicamente a Jesus Cristo. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, tudo o que alcançamos deve conduzir unicamente a exaltar o nome de Jesus Cristo. Como falei anteriormente, todas as luzes devem focalizar-se somente em Jesus. Ele é o mais importante. Devemos destacar única e exclusivamente a Jesus. Jesus é o mais importante e nada nem ninguém deve substituí-lo. Este é o centro da mensagem do Evangelho. Este é o desígnio, o desejo de Deus, que todo joelho se dobre a Jesus e que todo nome confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o cerne do Evangelho, o desejo de Deus, que todo joelho e que todo nome somente confesse a Jesus Cristo. E tem um coro antigo, não tão antigo, mas cantávamos anteriormente bastante. Vou pedir a Lucas para que passe, vamos a cantar esse coro que diz: Jesus, tu és a pessoa mais importante, não somente neste lugar, como diz essa música, mas especialmente em meu coração, na minha vida e em todo lugar. Eu convido que se coloquem de pé, por favor, coloca a letra. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Vamos a cantar, e enquanto cantamos isso, vamos a entender esta mensagem e depois vamos a analisar os versos, tendo em presente a mensagem que vamos a cantar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Quem nos fez, Senhor, senhores, aquele que me libertou. Quem nos fez, Senhor, senhores, aquele que me libertou. Amém. Obrigado, podem se sentar. Como podemos fazer para que o nome de Jesus seja exaltado? Como podemos fazer para que realmente nós possamos atingir esse alvo, esse desejo de Deus? E os versos que temos no capítulo 2 de Filipenses nos dão uma pequena resposta, Em primeiro lugar, ter o mesmo pensar, amor, espírito e atitude. Como diz no versículo 2 do capítulo 2, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Sabemos que a carta Filipenses foi escrita para Filipos e aparentemente o apóstolo Paulo percebeu que existia um perigo, que era o perigo da desunião. Era um perigo que estava tentando destruir a harmonia, a unidade que existia na igreja em Filipos. E nos versículos 3 e 4, lá aparecem quais são essas armadilhas, esses inimigos que queriam destruir a desunião, a desarmonia naquela igreja. Diz assim: nada façam por, o primeiro peligro, ambição egoísta, ou por, segundo, vaidade,
mas humildemente considere a nosotros superiores a mí mesmo. Cada terceiro perigo, cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu vou explicar um pouquinho aqui quais são esses perigos que estavam, como se diz assim, estavam tentando destruir a união daquela igreja. O primeiro é ambição egoísta. Ambição egoísta é quando trabalhamos para progredir a nós mesmos em vez de o bem comum. Quando pensamos em progredir somente nós e não pensamos no bem comum, naquilo que será bem para todo o corpo, para toda a igreja, para toda a família. Lamentavelmente, hoje ouvimos muito nas igrejas que se exalta muito o eu. As pessoas, o ser humano é muito exaltado. O que o homem pode ser para ser feliz? Como o homem pode alcançar sucesso? Quais são os passos para alcançar a vitória? E tudo está focalizado no homem. Tudo está focalizado no homem. E cada vez, ou toda vez que se focaliza no homem, Jesus é substituído do lugar. E todo lugar onde o homem é exaltado e Jesus é substituído, não é um bom lugar para se estar. Não é um bom lugar para se estar. Naquela igreja havia ambições egoístas. Estavam pensando somente em progredir a si mesmo e não pensavam no bem comum. O segundo perigo, a vaidade, ou podemos dizer assim, o prestígio pessoal. Ser admirados, ser reconhecidos, ser consultados, ser escutado, ter certa fama, ou até mesmo ser adulado, ou como podemos dizer assim, exaltado, é algo que muitos ambicionam, é algo que muitos desejam, ser escutados, ser considerados. Mas a verdade é que o cristão não deve apontar-se para si mesmo. Não, o cristão tem que procurar sempre estar desaparecendo. Quando o cristão realiza boas obras, não é para focalizar-se a si mesmo, mas quando o cristão faz boas obras, é para destacar a Deus, é para honrar a Jesus Cristo, não a si mesmo. Eu fico triste quando vejo igrejas fazendo promoção das boas obras que fazem. Que isso? Exaltar-se a si mesmo? Não, nós temos que fazer boas obras e o ser humano tem que desaparecer e Cristo tem que ser exaltado através das boas obras que nós fazemos. O cristão não deseja que os olhos dos homens estejam focalizados neles mesmos, mas que os olhos dos homens sejam focalizados em Jesus Cristo. O cristão brilha, ou é chamado a brilhar, mas não com uma luz própria, mas com a luz de Jesus Cristo. Tem uma ilustração, eu li, eu gostei muito. Conta de um homem que queria comprar um presente para sua esposa, foi até a joalheria e comprou uma caixinha, como se diz, um cofre, um cofre um porta-joia, aí está a palavra, um porta-joia. E quando foi lá, o joalheiro falou para ele: este porta-joia é muito especial, porque ele resplandece na escuridão. No quarto, quando tudo fica escuro, ele começa a resplandecer. E o homem ficou muito feliz, comprou, deu de presente a sua esposa e falou: olha, esse é um presente muito especial, à noite no quarto ele vai começar a resplandecer. À noite, quando foram, deitaram, escureceram tudo e cadê? Não resplandecia nada. E o homem ficou muito triste, foi olhar, procurou, que tal, algo está estranho, talvez tenha algum botão que tem que ligar e não achou nada. Ficou bastante frustrado, bastante triste porque queria dar esse presente, mas ele não resplandecia como o joalheiro tinha falado. Ao dia seguinte, sua esposa olhou com maior atenção e leu o manual de instruções e ali encontrou o segredo do porta-joias, daquele porta-joia. Para que ele possa resplandecer à noite, ele tinha que estar exposto à luz do sol durante o dia. Tinha uma bateria oculta que guardava energia e à noite, quando ficava escuro, então ele começava a resplandecer. Não tem luz própria, ele recebe a luz, guarda na bateria para transmitir a luz. E sabe que esse exemplo me diz muito a respeito de nós. Nós somos como porta-joias. Sim, somos porta-joias. Contemos coisas importantes dentro de nós, claro que sim.
temos educação, temos cultura, temos habilidades, alguns têm alguns talentos, alguns têm dons mais que outros, e podemos ser importantes, mas nós não valemos nada, não brilhamos nada independentemente. Para que nossa vida possa brilhar, temos que estar exposto à luz de Jesus. A luz de Jesus, a um encontro com Jesus, e permitir que a luz de Jesus ilumine a nossa vida, e então sim vamos poder brilhar as pessoas que nos rodeiam. Muitas pessoas só buscam prestígio pessoal, e isso é um perigo que estava destruindo a igreja naquela época e também destrui em nossos dias. Nós somos o porta-joia, mas nós precisamos estar, digamos, afetados pela luz do céu para poder realmente brilhar. Outro dos perigos era que somente cuidavam de si mesmo, ou seja, egocentrismo. Quando o homem se preocupa somente em si, em primeiro lugar e acima de tudo estão os seus interesses, os seus desejos, os seus sonhos, os seus pensamentos, aquilo que acha que é importante, necessariamente vai se confrontar com as necessidades dos outros. E o interessante é que o egocentrismo inevitavelmente elimina o outro, vai eliminar ao outro, e isso é um perigo muito grande. Estes perigos nós devemos, ou estes inimigos, devemos, como se diz assim, identificar e devemos vencer. E o apóstolo Paulo nos dá também a ferramenta, ou nos dá também as instruções de como vencer isso. Versículo 1 diz: por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação e alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Se por estarmos em Cristo, diz Telmo, estarmos em Cristo, se estamos em Cristo, temos o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo que nos une a Cristo, nos vai unir também com os outros, e vai promover a união, o amor de Cristo que tem sido derramado em nossos corações. Quando aceitamos a Jesus, o amor de Cristo tem sido derramado em nossos corações. Esse amor nos vai a capacitar para amar uns aos outros como Cristo amou. Não um amor que tem interesseiro, mas um amor que é disposto a suportar ao outro, um amor que está disposto a perdoar ao outro, um amor que busca o bem do outro antes de seu próprio bem. Então essas ferramentas divinas, nós devemos estar unidos a Cristo. Se estamos unidos a Cristo, estaremos unidos um ao outro. Então, a nossa tarefa, irmãos, é ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo sentimento, estar unidos, a mesma comunhão, e isso é possível quando estamos em Cristo, cheios do amor que Ele tem derramado em nossos corações. E assim então estaremos exaltando e estaremos fazendo o desígnio de Deus, que toda língua exalte e confesse a Jesus Cristo. Agora, o que mais podemos fazer para que toda língua confesse a Jesus Cristo? O versículo 4 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ter a mesma atitude de Cristo Jesus. O interessante é que Paulo, quando vê os perigos que existia para a unidade daquela igreja, quando ele enumera os inimigos que eles deveriam identificar e vencer, ele dá a sugestão de como vencer, mas não fala de grandes teorias teológicas, mas ele apresenta a Jesus, ele apresenta o exemplo de Jesus. E para que nós possamos resolver os problemas de todo ou de qualquer ser humano, os problemas das igrejas, nós devemos seguir a Jesus, devemos imitar e seguir o seu exemplo. Se fazermos assim, vamos a estar corrigindo muito dos problemas, estaremos curando muito dos males do ser humano e também da igreja, quando nós focalizamos, seguimos, imitamos a Jesus Cristo. O que Jesus fez, segundo esse texto? Jesus voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Diz: embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus não se agarrou, como podemos dizer, não se agarrou, não se fixou aos privilégios que ele tinha de ser igual a Deus, mas ele esteve disposto a despojar-se desses privilégios. Ele deixou a glória dos céus, ele deixou a glória celestial e veio e se fez como um de nós, se humilhou como um de nós para amar-nos. Ele não se aferrou a esses privilégios, mas ele esteve disposto a abrir mão da sua glória, desceu da sua glória e veio a essa terra. Ele andou fazendo todo tipo de bem, diz a palavra de Deus. Isso nós também devemos fazer, ter essa atitude. O segundo, o que Jesus fez? Jesus serviu. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Senhor de todos se fez servos de todos. O Senhor de todos se fez servo de todos. Jesus serviu os pecadores, Jesus serviu os doentes, Jesus serviu os famintos, Jesus serviu os tristes, Jesus serviu os angustiados, enlutados. E quando os discípulos, não percebendo que estava chegando as últimas horas, quando estavam celebrando a Páscoa, compartilhando os últimos momentos com Jesus, ainda estavam brigando entre eles quem haveria de ser o maior no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo. Jesus tomou a toalha, tomou a bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, mostrando que ele veio para servir e que maior é aquele que serve. Maior no reino de Deus é aquele que serve, não aquele que é servido, aquele que serve. E nós somos desafiados a servir as pessoas como Jesus serve. As pessoas têm sentimentos, têm angústias, têm tristezas, têm problemas, têm decepções, têm necessidades. E nós temos a oportunidade de servir a essas pessoas, a tocá-los com ternura, a olhá-los com doçura, a sorrir com esperança. Por quê? Porque é através do seu ou do nosso amor é que as pessoas vão experimentar o amor de Cristo. É através do nosso toque que eles vão ser tocados por Jesus Cristo. É através de nosso abraço que eles serão abraçados por Jesus Cristo. No reino de Deus, maior é o que serve. Não aquele que tem muitos servos, mas aquele que serve a muitas pessoas. E outro dos exemplos que Jesus fez, Jesus se sacrificou. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Muitas pessoas estão dispostas a servir se não exigir esforço, se não exigir nenhum, sacrifício. Mas quando tem que pagar um preço, não, aí já não querem mais servir. Jesus pagou o maior preço que pode existir. Morreu na cruz, foi obediente para que nós possamos ser salvos. Para que nós possamos ser salvos. O desígnio de Deus, o alvo de Deus, o desejo de Deus é que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus atraiu os homens. Ele tinha como um imã que atraía os homens, mas não para si, mas para conduzi-los a Deus. E assim também nós devemos atrair os homens, mas não para nós, mas para conduzi-los a Jesus Cristo. Na igreja em Filipos havia alguns que tinham no propósito uma ambição egoísta. O único propósito de Jesus era servir aos outros. Na igreja de Filipos havia alguns que pretendiam ser o centro das atenções, mas Jesus não preferia ser o centro das atenções. Queria que toda a glória e honra seja dada a Deus. E assim também o seguidor de Cristo. Nunca devemos pensar em nós mesmos. Nunca devemos pensar somente em nós mesmos. Devemos pensar nos outros, em como podemos servir aos demais para a glória de Deus. Não vivemos para engrandecer
ao nosso próprio nome, mas para glorificar a Deus. Irmãos, nós não estamos aqui para, como se diz, para engrandecer uma denominação, engrandecer uma missão, engrandecer qualquer nome pessoal. Estamos aqui para glorificar a Deus. E se através daquilo que nós somos e fazemos, a glória de Deus é exaltada, então estamos fazendo muito, estamos conseguindo grande coisa. O fim principal do homem não é ser rico, não é ter fama nem ter poder. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Toda glória que não seja dada a Deus é uma glória vazia, é uma glória simplesmente vã. Por isso, nós somos chamados a exaltar o nome de Jesus Cristo. Cristo se humilhou. Cristo se humilhou. E humilharam, os homens humilharam a Cristo, falando que ele era pecador, que ele era beberrão, que ele se ajuntava com pecadores. Humilharam ele. Mas a Bíblia diz que Deus deu um nome que está acima de todo nome. Jesus se curvou para servir aos homens, mas Deus faz e Deus fará que todo joelho se dobre diante dele e glorifique a Deus através da exaltação de Jesus Cristo. Irmãos, que nós possamos sempre ter presente que tudo, que qualquer coisa, Jesus é o mais importante, Jesus é o centro. E que se nós conseguimos que as pessoas exaltem e confessem a Jesus como Salvador de suas vidas, como Senhor de sua vida, estaremos cumprindo com o desejo de Deus. Que Deus nos ajude, pessoalmente e também como igreja. Vamos colocar-nos de pé, irmãos, para ter um momento de oração. Querido Deus, a Ti queremos honrar e glorificar Teu santo nome através dos nossos lábios, mas o mais importante, através da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que no meio desta mensagem que existe da exaltação do ser humano, do eu, que nós possamos realmente com humildade nos dobrar diante de Ti e através da nossa vida reconhecer que Tu, somente Tu és digno de toda e qualquer adoração, Senhor. Senhor, que quando somos talvez tentados a pensar em nós mesmos, a procurar nossos próprios interesses, a ter pensamentos, Senhor, talvez egocêntricos, que nós, Senhor, possamos ser cheios de Ti, Senhor, e lembrar-nos de quanto Tu, ó Jesus, Te esvaziaste para que nós possamos ser cheios de Ti, Senhor, do Teu amor. Senhor, ajuda-nos para que sejamos humildes e que com amor e humildade possamos servir ao nosso semelhante. A Ti, Senhor, toda a glória e toda a honra. Que Tu seja o centro das atenções, todas as luzes sejam focalizadas somente a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio que temos de poder Te servir e de poder proclamar o Teu nome, Senhor. E que nunca venhamos a cair na tentação de talvez acharmos que somos alguma coisa, Senhor. Tu és o mais importante. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Amém.